Fala galera aqui do canal Café Concurseiro. Hoje nós falaremos acerca de um tema de extrema relevância presente na maioria dos concursos públicos e também em processos seletivos da iniciativa privada. Estamos falando da etapa de avaliação psicológica ou teste psicotécnico, como também é conhecido. Eu já tive a oportunidade de participar nas duas esferas, tanto na esfera privada quanto na esfera pública. E o que eu tenho para compartilhar com vocês aqui hoje é mais específico acerca da minha experiência ao participar na esfera pública. Na ocasião, eu tive a iniciativa de contratar dois profissionais, ou seja, duas mentorias, uma com um profissional formado na área, outra com outro profissional com conhecimento empírico acerca desta etapa. Antes de mais nada, eu devo falar para vocês os valores. Os valores dessas etapas, dessas mentorias, melhor dizendo, eles partiam de R$100 até R$600. O valor que eu despendi para esses profissionais foi de R$130 para um e R$350 para o outro profissional. Eu vou trazer aqui algumas das minhas impressões acerca dessa experiência que eu tive e comentarei também alguns testes que eu tive a oportunidade de absorver enquanto participei dessa etapa. Em primeiro lugar, eu devo dizer que nós temos mais de 400 testes que são válidos para serem aplicados nessa etapa. Então, aquele candidato que ele busca adivinhar qual teste será cobrado na sua avaliação psicológica é o mesmo que tentar adivinhar qual será o tema da prova discursiva. É muito difícil, a gente tenta abarcar o máximo, aprender o máximo e torcer para que um desses testes caia no nosso certame, para que a gente assim se sobressaia melhor na etapa. Eu decidi contratar essas mentorias porque quando a gente parte para a avaliação psicológica, quando a gente chega de fato nessa etapa, a gente chega com um certo grau de subjetivismo. Tudo o que a gente sabe dessa etapa é tudo o que as outras pessoas de concursos bem anteriores falaram. Quando você chega nessa etapa, às vezes com aquela impressão de que terá perguntas enigmáticas, de que terá certas pegadinhas na forma de conduzir essa etapa. Não é como você, por exemplo, vislumbrar um TAF, que é o teste de aptidão física, que você já sabe quais exercícios você vai fazer, que mesmo sem você nunca ter chegado nessa etapa do TAF, mas você sabe o que deve ser feito e o que poderá ser feito. Diferente disso, a avaliação psicológica ela traz esse certo grau de mistério. E outra coisa também que a gente ouve muito dos concurseiros é que se eles reprovam nessa etapa, eles conseguem entrar facilmente no certame público através do judiciário. E a gente vê que, na verdade, isso não acontece dessa forma. Pode ser que tenha acontecido em tempos atrás, mas o STF já teve a oportunidade de se manifestar e de ratificar a validade da avaliação psicológica, desde que ela traga critérios objetivos de aplicação, desde que esteja previsto no edital. Então, aquele candidato que diz que consegue retornar ao certame de forma fácil, só indo ao judiciário, ele pode estar um pouco equivocado, porque essa etapa ela tem sim a força de tirar o candidato da etapa. É uma etapa eliminatória, não é classificatória, e é uma etapa que não deve ser menosprezada, assim como eu fiz, dei a devida importância. Se você tiver a oportunidade de contratar algum profissional, de contratar uma mentoria, para ter uma base de fundamentação e para ter mais ou menos uma noção do que você vai enfrentar e não chegar tão nervoso no dia dessa etapa, eu sugiro que faça, se assim estiver dentro das suas condições. Dito isso, eu falarei acerca de alguns testes dos quais eu aprendi e dos quais eu tive a oportunidade de estudar. O primeiro teste que eu devo falar é sobre o palográfico. Muitos de vocês devem conhecer porque ele é aplicado no exame da Carteira Nacional de Habilitação. É aquele teste que a gente faz os riscos, tecnicamente falando, os palos. Naquele teste é entregado para nós uma folha padrão. Aquela folha ela vai ser corrigida posteriormente, após o teste,
né? Esse teste ele possui duas etapas. A primeira etapa ela é só um teste, vocês vão fazer os riscos durante 30 segundos. O avaliador ele vai falar para vocês se prepararem e depois vai dar o comando de início. Após os 30 segundos fazendo os palos, o avaliador dirá a palavra sinal. Quando ele disser a palavra sinal, vocês vão fazer um pequeno traço na horizontal e imediatamente após a palavra, vocês vão continuar fazendo os palos, assim sucessivamente até ser dada a ordem de fato de parada. Esse é o primeiro time do teste, é um time que ele é só o treino e depois vai ter o segundo time que de fato é a parte da etapa, é a parte que vai ser avaliada. Então, como eu disse agora há pouco, né, é dado uma folha padrão e esses riscos eles vão ser avaliados. Pessoal, esse teste ele é de extrema importância, ele é um teste que não dá para a gente abordar todas as suas características aqui nesse vídeo, porque ele tomaria muito nosso tempo. Ele é um teste extenso, com muitas informações, ele afere muita coisa dos candidatos. É um teste básico e comum e ele é um teste propício para ser aplicado em certames que tem muitas pessoas. Então, por isso que ele é uma grande aposta nos testes. E normalmente, quando você faz esse teste, né, o profissional, e aqui eu já trago algumas características que vocês podem ir absorvendo. O profissional formado na área, ele não tem tantos, ele tem certas restrições com a profissão e dificilmente ele vai te falar sobre essas características específicas que o teste cobra. A título de exemplo, quando você tira a sua CNH e faz esse teste, eles não te falam o que será cobrado, o que será avaliado, eles não te dão explicação daquilo, eles simplesmente te entregam a folha, você faz e você nem sabe como que será avaliado, como que se dá a avaliação, se eu estou dentro do padrão, você não sabe sobre isso. Então, esse é o primeiro teste que eu quero trazer aqui para vocês. Então, como a primeira dica que eu trago para vocês para realizarem esse teste é buscar equilíbrio entre velocidade e qualidade. Por quê? Muitos palos, eles comprometem a qualidade, né? E pequenas irregularidades nesses palos, elas são comuns. Então, pessoal, já na avaliação dos palos, o que será avaliado nos palos, que é os riscos, né? Falando de forma mais comum, a presença de ganchos, né? Então ali o gancho é aquele risco ao final do palo, ele irá indicar a presença de agressividade no comportamento. Quando nós temos ganchos virados para a direita, é um indicativo de ações agressivas voltadas ao mundo externo, às vezes um eventual ataque de raiva, uma forma de falar, um ato, podendo chegar até uma agressão física. Pessoal, lembrando que esses testes, eles possuem um caráter subjetivo, não quer dizer que aquele candidato que fez, né, dessa forma, ele é uma pessoa agressiva, ele vai ter necessariamente essas atitudes, são só indicativos, certo? Então, às vezes no dia a pessoa não está muito bem, às vezes ela está com algum problema e acaba que esses testes eles variam, então são só indicativos. Já os ganchos para a esquerda é algo voltado à autoagressividade, autocrítica, autocobrança, a autorrepressão. Outro fator também que é avaliado é a variação no tamanho dos palos. Então, assim, ali quando entrega-se a folha, e eu vou estar deixando essa folha aqui no link desse vídeo para vocês, para quem quiser imprimir e olhar e treinar, aquele modelo de palos que tem na folha é um modelo padrão a ser seguido. Então, quando o candidato faz os palos com uma discrepância muito alta de tamanhos, um muito pequeno, um muito grande, aquilo ali indica um certo traço de impulsividade, né? Já os palos inclinados para a esquerda indicam dificuldades em manter relações interpessoais satisfatórias. É como se a pessoa evitasse a aproximação com as outras pessoas. Outro fator também analisado é o agrupamento dos palos. Quando a pessoa faz, né, os palos muito próximos, aquilo ali indica uma falta de limites nas relações interpessoais. Aquele sujeito que ele invade a privacidade da outra pessoa, aquele sujeito inconveniente.
Então, pessoal, aqui nós pontuamos só alguns fatores que são avaliados nesse PAL. Como eu disse agora há pouco, é um teste bem extenso, é um teste que avalia muita coisa, é um teste que vai avaliar praticamente assim, toda a personalidade do candidato, e que normalmente o examinador, o avaliador, não irá falar sobre esses critérios que são avaliados. Então, isso aqui é o que poucas pessoas dizem para vocês. Agora, sobre as dicas, existem graus de tolerância da distância. O ideal é apenas seguir o modelo. Siga o modelo da folha em questão de espaçamento, em questão de tamanho, as distâncias, a organização. E outra coisa, o candidato que ele busca fazer o PALO de forma perfeita, ele pode demorar e pecar na produtividade do exercício. Então, se você pecar na produtividade, isso pode lhe reprovar, porque ele vai avaliar isso ao final. Lá no final, existe um cálculo que ele vai verificar a sua produtividade e tem que ter um mínimo de palos a ser feito dentro do prazo estabelecido no teste para que você seja considerado aprovado nesse teste. Então, essa baixa produtividade ela pode te reprovar. Só que em contraponto, quando você faz muitos palos com a qualidade ruim, isso também pode lhe reprovar. Por quê? Se você tiver muitos palos no seu teste, isso podem aparecer outros traços de personalidade, certo? Então, o aconselhável é que o candidato ele tenha uma velocidade, ele trabalhe com uma velocidade que ele se sinta confortável, alinhando velocidade e qualidade. Pessoal, aí após esse período de treino, esse primeiro time do teste, que é o que eu disse no início do vídeo, assim, mais no início do vídeo, é solicitado que se faça uma linha sem usar a régua. Essa linha é feita à mão livre. Porém, já teve concursos que permitiram que a pessoa utilizasse, o candidato utilizasse a régua, mas não é a regra que está no manual, certo? De qualquer forma, quem estiver aplicando esse teste vai informar, ou também você pode estar perguntando. Essa linha traçada ela não é avaliada, pessoal, mas ela é um fator determinante. Por quê? A partir do momento que você fizer a linha, você vai de fato começar o teste, que esse sim é para valer, após a linha. E se essa linha ela estiver em aclive ou em declive, os seus palos tendem a acompanhar a linha e, consequentemente, esses palos que acompanham a linha, eles vão ser avaliados, certo? Então, por isso que é importante você tentar fazer ela da forma mais reta possível. Eu sei que é difícil sem a régua, mas aqui a gente está só para trazer os pontos que são cruciais para esse teste. Pessoal, outro fator, um padrão favorável para esse teste são no mínimo 480 palos no total. Isso corresponde a mais ou menos 90 palos por segundo. Então, assim, outra dica que eu dou para vocês é que não é aconselhável que se conte os palos na hora que se está fazendo esse teste. Por quê? Se você contar os palos, isso vai tomar o seu tempo de produtividade. Você pode se perder na conta. Então, só simplesmente faça e tente manter a calma na hora do teste. É muito arriscado sacrificar a produtividade pela qualidade e vice-versa, né? E quem optar por treinar, faça na folha correta. Como eu disse para vocês, eu tive a ajuda de 2 profissionais. Um dos profissionais no formato na área disse para mim não treinar, né? O outro profissional já disse para mim treinar. O que eu fiz? Eu treinei na folha correta, eu fiz umas 3 vezes, calculei o NOR para ver se eu estava mais ou menos com aquela qualidade e com aquela velocidade que correspondiam à aprovação no teste, certo? Dito isso, pessoal, a gente parte para o segundo teste que eu quero falar com vocês, é o teste de memória. A finalidade desse teste é testar a habilidade de memorizar nomes e rostos, certo? Então tem ali, o examinador ele irá lhe proporcionar um tempo de 2 minutos para que se memorize algumas figuras. São figuras de pessoas fazendo alguma coisa, né, com algum objeto na mão, e você tem que memorizar 16 gravuras, certo? A lógica desse teste, o cerne desse teste, está em você buscar
associar a atividade que está sendo desempenhada pelo personagem ao nome. Dessa forma você consegue memorizar de uma melhor forma. Por quê? Os nomes são todos compostos e normalmente você tem alguém que está com atividade, por exemplo, tomando um café e ele tem um nome composto em que o segundo nome ou o primeiro nome dele combina com o café. Então você vai lembrar do que ele está fazendo juntamente com o nome dele. Dessa forma você vai conseguir associar o rosto dele ao nome, que você vai ter que falar, vai ter que marcar ali na folha correta, certo? Então utilize o sobrenome para vincular a algo, né, alguma característica da imagem. Essa é a minha dica para o teste de memória, certo? Outro teste bastante aplicado, ele também é aplicado também, inclusive, no exame da carteira nacional, é o teste das setas, certo? Tem aquelas setas. Pessoal, eu vou deixar o link desses testes aqui para vocês no vídeo, para vocês verem e assistirem o vídeo com esses testes em mãos, para vocês conseguirem visualizar melhor como pode ser aplicado esses testes. Ele é um teste que possui duração de 5 minutos, ele precisa fazer 13 linhas. Não procure de forma aleatória. Esse é um teste de atenção, pessoal. Existem vários testes de atenção. Eles vão mudar o nome, vão variar o nome, as figuras, mas o cerne deles é o mesmo. O interessante é que se você souber essa base, você consegue, mesmo que venha outro teste com outras figuras, você sabe o cerne, você sabe o que deve ser feito para que você consiga passar por aquele teste da melhor maneira possível. Então esse teste em específico você precisa fazer 13 linhas. Não procure nenhum teste de atenção de forma aleatória. Faça por meio de varreduras, certo? Comece da esquerda para a direita procurando a seta preta. Depois volte da direita para a esquerda procurando a seta branca, certo? E depois vá da esquerda para a direita procurando a seta com um ponto no meio. São 3 tipos de seta. Outro teste que vem de atenção, certo? É um teste ali com 50 números, ele possui uma duração de 2 minutos e meio. Ele é um teste que tem as figuras como o quadrado, o triângulo, o pentágono, o hexágono e o octógono, certo? Então os números vão ali do 0 ao 50. Quando eu digo para você não procurar de forma aleatória, é porque você pode perder tempo e não encontrar a quantidade satisfatória de números, né? Ou fazer a quantidade satisfatória de linhas, como eu disse no teste acima. O ideal desse teste em específico é que você faça até o número 34 ou 35. E agora o ponto-chave desse teste é o que normalmente o profissional ali da área ele não fala, é que esses números eles possuem um certo padrão. Então do 0 ao 10 eles estarão presentes somente na forma triângulo. Do 11 ao 20 somente no quadrado. Do 20 ao 30 somente no pentágono. Do 30 ao 40 somente no hexágono. E do 40 ao 50 somente no octógono. Dito isso, a gente parte para o próximo teste que pode ser aplicado, é o teste de matrizes progressivas. Ele é um teste de raciocínio lógico, pessoal, em que o candidato ele é convidado a identificar qual opção irá preencher o espaço que está em branco na figura principal. É entregue uma folha com diversas figuras e nessas figuras terá uma figura terá uma figura maior com um pedaço faltando. E terá opções de outras figuras em que você deverá assinalar qual figura se encaixa da forma correta naquela parte que está faltando. Então esse teste ele vai aferir a capacidade de observação, o pensamento com clareza e assim como o desenvolvimento intelectual, certo? Capacidade de aprendizagem e deficiência mental. É um teste que tem aplicação de 45 minutos. Ele tem várias figuras a serem preenchidas. Outro teste também que pode ser aplicado é o beta 3 matricial, é um teste não verbal, né? Ele é semelhante a esse teste que a gente acabou de falar. Aqui a gente tem que encontrar as figuras que estão faltando no ponto de interrogação. Então não há 2 respostas corretas, nós temos somente uma resposta certa. E por fim, o outro teste que eu trago para vocês é o teste dos relógios. É um teste que eu tive muito medo dele ser cobrado do meu certame, porque a princípio eu não tive
a orientação de como identificar qual relógio está faltando. São vários relógios, salvo engano, são 40 relógios quando o certame é para nível superior, e você tem que achar a quantidade satisfatória ali de relógios para que você seja aprovado nesse teste. E só que a lógica desse teste é que você tem que fazer as varreduras de forma horizontal e vertical e ver ali sobre os ponteiros se eles estão progredindo ou se eles estão regredindo, tanto o ponteiro maior quanto o ponteiro menor. Então são vários fatores para você analisar nesse teste, e lá embaixo, abaixo do teste, vai ter os relógios em que você vai assinalar qual que é o relógio correspondente à hora seguinte. Outro fator desse teste, pessoal, é que quando é para nível médio, os relógios, existe uma quantidade menor de relógios, certo? Então esses eram os testes que eu tinha para trazer para vocês aqui. Existem vários outros testes. Então, pessoal, na avaliação, nessa etapa, podem ser aplicados 3, 4, 5 testes. Os mais importantes são os testes de personalidade. Então, digamos que você vá bem em um teste de atenção desse daqui, mas você vá mal em 2 testes de personalidade, como o palográfico, ou como também os questionários que eu não trouxe aqui, o BFP, o PMK. Esses testes de personalidade, eles são extremamente importantes e eles são decisivos. Você pode ir bem num teste de atenção e reprovar em 2 de personalidade, que você estará eliminado dessa etapa. Então, é muito importante que você saiba como responder esses testes de personalidade para que você não seja reprovado nessa etapa. O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, sobre os testes. A minha dica, se você, mais uma vez, se você tiver oportunidade de contratar um profissional, contrate. É interessante você ter essa fundamentação, você ter esse discernimento. Sobre as experiências que eu tive com um profissional da área, e o que eu posso passar para vocês aqui é que normalmente o profissional da área ele possui certas restrições em estar falando de forma tão aberta sobre os testes, de falar sobre padrões, como eu citei na questão das formas geométricas, de falar sobre o que é cobrado, como eu citei na questão do teste palográfico. Já o profissional com conhecimento empírico, ele não possui muitos filtros, ele traz macete, ele traz mnemônicos, ele traz respostas e ele te passa também um pouco dessa base. Então é importante para que você entenda como funciona o teste, e lá na hora da prova, se você estiver nervoso com às vezes um macete que você criou, com um método mnemônico, você também saiba responder o teste de forma que você consiga só com a sua interpretação. É isso que eu tinha para falar. Se você tiver algum ponto a acrescentar no vídeo, deixe para nós aqui nos comentários. E até a próxima, pessoal. Se inscreva no nosso canal, logo nós teremos mais vídeos. Curte esse vídeo, compartilha com aquele seu amigo que está participando dessa etapa e até a próxima.